Bom dia, bom dia, bom dia! Café com Caioba tá na área. Nesta terça-feira nós temos jogos muito interessantes. Nós temos aí Aston Villa e PSG, Borussia Dortmund e Barcelona. Borussia Dortmund aí praticamente não, é eliminado, né? 4-0 para reverter, é muito difícil. Tem Cuiabá e Atlético Paranaense, Ceará e Vasco. Alguns joguinhos interessantes, vamos aí tratar e analisar todos eles juntos aqui no Café com Caioba. Antes de tudo, que Deus nos abençoe nessa semana, que seja uma semana repleta de wins e que as nossas análises aqui venham a encaixar. Vamos lá, vamos começar pela Champions, o jogo mais interessante do dia aqui pra mim, que é o jogo do Aston Villa e do PSG. Vamos lá, o PSG meteu 3-1, tá? Primeiro jogo de virada. Nesse jogo aqui, cara, eu gosto de trabalhar novamente o mercado de gols, tá? A odd tá 1,20 no e-mail, muito baixa, 2,5 a 1,67. O que acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui os últimos 10 jogos do Aston Villa em casa. Aston Villa em casa, nos últimos 10 jogos. 2-0 no Cardiff City, 3-0 no Bruges e 2-1 no Nottingham Forest. De 3, 2 com over 2,5, 1 com ambas marcam e 1 com over 1,5. PSG jogando fora de casa. 7-0 nesse time aqui, que acho que é um futebol amador. 4-1 no Rennes, 5-1 no Liverpool, 6-1 no Saint-Étienne e 4-2 no Dunkerque, né, que é o time lá. Vamos pegar aqui, ó. Em todos os jogos nós tivemos o over 2,5, o PSG como visitante. Em 4 de 5 nós tivemos aqui ambas as equipes marcam, tá? Então já começamos a traçar alguns cenários. No primeiro jogo foi 2-1 ou 3-1 PSG. E aqui a gente vai pegar agora alguns dados do Aston Villa jogando em casa, tá? Aston Villa jogando em casa, a gente tem aqui uma média de 2,1 gols marcados, tá? Já o PSG jogando como visitante aqui, claro, levando em consideração dados do Campeonato Francês, que é muito menos complicado, né, de se jogar do que a Premier League, que joga o Aston Villa. O PSG tem uma média de 4 gols por jogo produzido aí como visitante. É loucura, mas ainda assim, mesmo em um campeonato complicado, ele sofre quase 1 gol por jogo, tá? Ambos os times têm uma média aí total de over 2,5 bem alta. E o seguinte, cara, eu gosto muito de trabalhar aqui esse jogo para over 2,5 gols, tá? Odd 1,67. Gosto muito também do ambas as equipes marcam, porque o que acontece? O PSG vem com um time muito interessante, não vai precisar se expor, mas o Aston Villa vai precisar ir para cima aí para buscar esse resultado. E 3-1 é igual a 2-0, então é um placar um pouco elástico, que o time ou faz o jogo perfeito ou vai para cima e de certa forma aí vai acabar cedendo contra-ataque para Dembélé, Barcola, Doué, né? Esse ataque do PSG que vem muito bem. Então eu acredito, né, que por essa defesa do PSG ser muito vazada, tá? E o Aston Villa aqui marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos em casa. Eu acredito que o Aston Villa consiga marcar aqui, mas que ele possa acabar sofrendo também nos contra-ataques. Então, minha indicação para esse jogo, né? A minha pré-análise é de vir trabalhar o mercado de gols, tá? O over 2,5 me agrada pela sequência dos times, por tudo que o Aston Villa precisa fazer e pela qualidade que o PSG tem na temporada, né? Pelo time que o PSG tem muito ofensivo, me agrada bastante, e porque o Aston Villa só tem uma opção, ou se expõe ou se expõe. Se o PSG fizer um gol aqui, fica perfeito. Se o Aston Villa sair na frente, fica interessante também. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse jogo, over 2,5 gols e também ambas as equipes marcam, beleza? Vamos aqui no jogo do Borussia Dortmund, cara. Aqui é um cenário um pouco complicado. Vamos pegar os últimos jogos, né? Deixa eu só pausar aqui que eu tô gravando esse vídeo com antecedência e aí tô assistindo os jogos aqui no sabadão. Mas vamos trabalhar aqui o jogo do Borussia Dortmund. Borussia Dortmund em casa nos últimos jogos, 0-0 com o Sporting, tinha metido 3-0 no primeiro jogo, foi um jogo de compadre, 6-0 no Union Berlin, 1-1, tomou 1-0 do Augsburg e venceu o mais de 3-1. Barcelona como visitante, 1-0, 4-2, 5-0 e 1-0. 2 jogos bem overs, 2 jogos bem under. Cara, pela necessidade do resultado aí do Borussia Dortmund, eu venho para trabalhar aqui, cara, gols. No ao vivo. Eu indico esse jogo pro ao vivo por quê? Tem que ver como é que o Borussia Dortmund vai lidar. 4-0, pô, é desanimador. Você acha que o Borussia Dortmund consegue reverter 4 gols? 5? Né? Precisa fazer 5 gols. Será que eles acham que ele é capaz? Eu acho que não. Eu acredito que o clima já é despedido. Então, eu gosto de trabalhar aqui over 1,5, over 2,5, ao vivo. Cotação muito esmagada. Mas a tendência é que o Borussia Dortmund vá para cima e ceda alguns espaços no contra-ataque. Mas, entretanto, todavia, tem que ver se o Borussia Dortmund vai para o jogo de fato. Se eles vão querer jogar. Então, minha indicação para esse jogo é trabalhar gols, porém ao vivo. Deixa eu marcar aqui também os gols no jogo do Aston Villa. Minha indicação para esse jogo aqui é trabalhar gols ao vivo. Se falando de média, over 2,5, over 3,5 de média, uma média de muitos gols marcados,
sofre também. Tem a tendência aqui que ambas marcam também, no mesmo cenário do jogo do Aston Villa, mas a odd muito baixa. Eu prefiro e me sinto muito mais confortável de trabalhar esse jogo ao vivo do que no pré-live. Para me abraçar com uma cotação dessa aí bem baixinha, é melhor eu levar pro live e ver se o Borussia Dortmund quer jogo, como é que tá a postura do Barcelona, como é que tá a postura dos times dentro de campo, beleza? Cuiabá e Atlético Paranaense, um confronto de Série A, não tem as odds aqui ainda no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas acredito que estejam com odds bem parelhas, tá? É o primeiro colocado atual e o vice-colocado no momento que eu tô gravando esse vídeo, vai ter rodada no final de semana ainda. Eu venho para trabalhar esse jogo aqui 100% ao vivo, tá? Campeonato Brasileiro Série B tá começando agora, então não tem muito o que inventar, mas eu vou colher algumas informações aqui dos últimos 10 jogos de ambas as equipes, né? Over 1,5, interessante, pode ser uma boa entrada, uma boa operação. Vamos pegar os jogos aqui que o Cuiabá fez até agora. Cuiabá, Brasil só na Série B, 2-2, 1-0, 2-2, 1-0 e somente, né? Vamos pegar aqui jogando em casa nos últimos jogos aqui, ó. 5-0, 5-0, 2-0, 5-2, 2-2. Gol a rodo. 1-0, 0-0, 2-0, 1-1 e 2-1. Odd não tem, né? Nem de gols. Cara, pode ser um jogo pra gente trabalhar aqui over 1,5, ó. Vamos pegar o confronto direto. 2-1, 4-0, 3-0, 2-0, 2-2. Aí tem aqui 1-0, 1-0. Os últimos jogos foram bem overs, os outros jogos foram under. Mas eu gosto aqui de levar esse jogo pro ao vivo e quem sabe trabalhar o over 1,5 gols ao vivo e o over limite. Vou marcar aqui pra gente trabalhar gols nesse jogo, mas eu acredito aí em um jogo que dá pra gente trabalhar ao vivo, né? Trabalhar o mercado de gols. Aqui eu venho trabalhar a favor do Ceará. Cara, o Ceará jogando em casa é uma equipe muito forte, tá? O Vasco aí como visitante não me agrada. De primeira aqui, ó, olha a sequência do Ceará. Venceu o América de Natal, venceu o Maracanã, venceu o Confiança, venceu o Juazeirense, empatou com o Fortaleza e venceu o Grêmio de 2-0. É uma sequência muito boa, apesar de aqui ter vários jogos de campeonato estadual de Copa do Nordeste. É um time bem sólido na Série A, entendeu? Mas antes de a gente finalizar, já comenta esse vídeo aqui o que você tá achando das análises. Se você assistiu o Café com Caioba de ontem, se deu certo, se a minha análise te ajudou, já se inscreve no canal e não deixa, né? Fortalecer e compartilha com seu amigo. Vamos lá. O Vasco como visitante, olha só, perdeu pro Flamengo, normal. Venceu aqui um time bem fraco na Copa do Brasil, venceu o Nova Iguaçu, normal. Perdeu pro Flamengo novamente, empatou com o Melgar e perdeu pro Corinthians de goleada, que foi com o time reserva. Esse jogo do Vasco aqui, cara, eu gosto de trabalhar aqui o Ceará para marcar um gol, tá? O Ceará para marcar gol. A gente pega aqui, ó, nos últimos 10 jogos, o Ceará tem a média de 2 gols marcados em casa. O Vasco sofreu quase 2 gols por jogo, sofre quase 2 gols por jogo. Eu gosto do Ceará para marcar e gosto do Ceará empate anula nesse jogo aqui contra o Vasco. Ceará é uma equipe muito forte, tem um treinador que eu conheço muito, que é o Léo Condé, e eu gosto disso aí. Vou botar aqui pra gente trabalhar Gol Pro, que é a estratégia, né, pro time marcar pelo menos um golzinho e pro empate anula. Para indicação que eu vou deixar com o link do bilhete pronto para essa terça-feira, perdão, eu vou deixar aqui o link do bilhete pronto desse Ceará empate anula e vou montar um bingo juntando todas essas análises que eu fiz nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição. E se você tá curtindo o Café com Caioba, mais uma vez eu vou te pedir, curte aqui, envia para o seu amigo, comenta e se inscreve no canal para fortalecer o trampo aqui. Eu vou sempre dar o meu melhor todos os dias para colocar dinheiro no meu e no seu bolso pra gente lucrar aí no mercado de apostas esportivas. O que você precisar, cara, que eu puder ajudar, conte comigo, pode chamar minha equipe no suporte do Telegram ou lá no Instagram ou até no WhatsApp, caso você tenha no WhatsApp. Um abraço e tamo junto.